Boa noite, meus amados irmãos da IHM. Estamos aqui nessa sexta-feira para juntos meditar na palavra de Deus e sermos edificados na nossa fé, fortalecidos no nosso espírito, confortados na nossa alma, nesse momento de dificuldade, nesse momento dramático que o mundo está enfrentando, não é só o Brasil. Nós precisamos nos unir, nós precisamos estar juntos, nós precisamos buscar mais o Senhor, nos apegar mais a Deus e estarmos em família, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. E eu queria, antes de dar a quarta parte do estudo de Provérbios de Salomão, princípios de sabedoria, conselhos de sabedoria, eu queria convidar você para juntos fazermos uma oração. A oração da fé, ela tem muito poder. Tiago diz, muito podem seus efeitos a oração de um justo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Pai celestial, glorioso Deus, maravilhoso Pai, eu quero nessa sexta-feira te agradecer por tua graça, tua bondade, a tua misericórdia. E eu quero aqui, Pai, colocar todos que estão nos assistindo, pedindo que o Espírito Santo derrame do seu amor, este amor que lança fora todo medo, que o Espírito Santo fortaleça, que o Espírito Santo renove, que o Espírito Santo derrame da sua unção, da sua graça, da sua bondade, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha testificar da palavra dos nossos corações, vivificar a verdade, confirmar a palavra, operando sinais, operando milagres, abençoando a vida de todos, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor venha confortar aqueles que estão enlutados, que o Senhor venha confortar aqueles que estão sofrendo, que o Senhor venha trazer da tua paz, da tua graça e do teu amor. Abençoa essa meditação, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Como nós havíamos dito, nós estamos estudando o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, que contém muita sabedoria, muita sabedoria. Nós já estamos estudando Provérbios desde fevereiro de 2019, aprendendo Provérbios de sabedoria por assuntos. Essa já é a 31ª lição de Provérbios. Provérbios do rei Salomão. E por que é importante Provérbios? Porque através de Provérbios nós vamos aprender princípios e conselhos de sabedoria. E se nós seguirmos esses princípios, nós vamos evitar muitos erros e vamos evitar muitos sofrimentos na nossa vida. Há muitos erros que podem ser evitados e muitos sofrimentos desnecessários que também podem ser prevenidos na nossa vida. Agora, Provérbios também serve para nos ensinar como resolver problemas, como solucionar problemas, para a gente amenizar os sofrimentos existentes. Por isso que é importante aprender Provérbios. E nós estamos já na 4ª semana estudando um assunto super importante de Provérbios: a disposição para o pecado e as suas consequências. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo declara: porque o salário do pecado é a morte. O que Paulo está querendo dizer? Toda transgressão traz com ela um justo castigo. E nós podemos dizer que tudo que está acontecendo no mundo e aquilo que ainda irá acontecer, se você ler Apocalipse, você vai ver, é tudo consequência das transgressões, das iniquidades, dos pecados dos próprios seres humanos. Porque muita gente questiona, será que Deus existe mesmo? E se Deus existe, por que Ele permite tudo isso?
Porque Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu leis. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Ele nos colocou num paraíso. E que a sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Entretanto, Ele criou leis, princípios que devem ser obedecidos por todos nós. E toda vez que nós quebramos princípios, quebramos leis, infelizmente nós temos que arcar com as consequências. E tudo que está acontecendo no mundo não é porque Deus não ama a humanidade, mas é fruto das nossas próprias escolhas erradas e consequência dos nossos pecados e das nossas transgressões. Eu vou ler todos os provérbios que falam sobre esse assunto, a disposição para o pecado e as suas consequências. Eu vou ler. Provérbios capítulo 10, verso 2 e verso 23. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Para o insensato, praticar a maldade é um divertimento. Para o homem entendido, o ser sábio. Provérbios 11, 19. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Provérbios 11, 21. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Provérbios 11, 27. Quem procura o bem alcança o favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevém. Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e os que as mãos dos homens fizerem, ser-lhe-á retribuído. E Provérbios 15, 26. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. E eu também gostaria de falar sobre a lei da semeadura, que Paulo ensina em Gálatas 6, 27, que diz, 6, 7, que diz: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, ou colherá. E nessas últimas semanas, a partir desses provérbios, nós fizemos algumas reflexões a partir de uma perspectiva do Novo Testamento, da Nova Aliança. É assim que se interpreta o Velho Testamento, a partir da Nova Aliança, para que você não caia no erro de querer viver como um judeu. Nós não somos judeus, amamos os judeus, somos gratos a Deus pela vida dos judeus e devemos abençoar o povo judeu e abençoar Jerusalém. Entretanto, nós somos cristãos, vivendo na Nova Aliança, no Novo Testamento. E quais são as reflexões que nós fizemos, estudamos nessas últimas semanas acerca desses provérbios? Primeira reflexão: esses provérbios nos ensinam e alertam a respeito do perigo do pecado e das terríveis consequências que o pecado produz nas nossas vidas. Então a gente tem que estar sempre alerta, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelos desejos da carne e nos tornamos inconsequentes, deixando de entender que aquilo que a gente plantar, nós vamos colher, e que o salário do pecado é a morte. Outra reflexão: como cristãos, precisamos estar conscientes que uma das razões da morte de Cristo na cruz foi a de nos libertar dos nossos pecados e da escravidão do pecado. Se você ler Romanos capítulo 6, dos versículos 1 ao 14, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, que nós morremos juntamente com Cristo, que o pecado não tem mais domínio sobre nós, que o nosso velho homem foi sepultado com Cristo e que agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Nós também falamos que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25. Que nós nascemos de novo em Cristo Jesus para viver em novidade de vida. 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós também aprendemos em Efésios capítulo 2, verso 1 e 10, de 1 ao 10, como que nós devemos viver. Inclusive o versículo 10 diz que nós fomos feitos obras-primas da criação de Deus, criados em Cristo para vivermos na prática de boas obras. Nós aprendemos também que o sangue de Cristo nos lavou dos nossos pecados e nos justificou de toda a culpa. 1 Coríntios 6:11. E que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo. Romanos 8:1. E que no verso 33 e 34 diz que ninguém pode nos condenar, porque é Deus que nos justifica em Cristo Jesus. Jesus é a nossa justiça. Também que Jesus assumiu em nosso lugar a nossa culpa e foi condenado em nosso lugar. Isaías 53, um inocente pagou pelo pecado de todo mundo. Ensinamos na primeira parte que em razão do novo nascimento fomos libertos da velha natureza e da escravidão do pecado e recebemos a vida e a natureza de Deus em Cristo Jesus. Que estamos agora debaixo da promessa de 1 João 5,18. O que diz lá 1 João 5,18? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por isso Deus o guarda. Ou aquele que obedece à palavra conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E por que o maligno não te toca? Por duas razões. Primeiro, porque você nasceu de novo em Cristo. E em razão de ter nascido de novo, você está debaixo de 4 coberturas espirituais. Cobertura número 1, o sangue de Jesus. Cobertura número 2, a palavra da verdade. Cobertura número 3, o nome poderoso de Jesus. E a número 4, os anjos. Por isso o diabo não pode te tocar. Está claro em 1 João 5,18. Também falamos sobre as 2 áreas de tentação maligna, a fim de nos induzir à prática do pecado, para nos remover dessa posição que nós temos em Cristo e comprometer nossa comunhão com o Espírito Santo e nos deixar vulneráveis às setas malignas. O diabo ele tem 2 áreas de tentação que ele usa contra mim e contra você. A primeira área de tentação é combater a todo instante a nossa fé, nossa confiança em Deus, nosso posicionamento de fé sobre a palavra. E a segunda é nos induzir ao pecado na área moral, para comprometer a nossa santidade em Cristo e a nossa comunhão. E isso nós vamos estudar mais para frente. Nós estamos estudando da primeira área de tentação. Ele combate a todo momento a nossa fé, nosso posicionamento, nossa confiança. E ele combate a todo momento, usando 4 setas contra nós. O engano, sofisma. O diabo é o rei do engano. Sofisma é a arte de apresentar a mentira como se fosse verdade. O diabo é mestre nisso. A dúvida, a incredulidade e o medo, o cuidado, a ansiedade. E ele usa isso atacando a nossa alma a todo momento, para nos tirar dessa posição que nós temos em Cristo. Uma posição de fé, uma posição de confiança na palavra de Deus. Inclusive Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos entender, que não é só adultério, prostituição, beber, fumar que é pecado. Duvidar da palavra de Deus também é pecado. E vai nos impedir de viver o que Deus tem para as nossas vidas. Sabe qual é a maior ladra das bênçãos de Deus na nossa vida? É a dúvida. Quando nós duvidamos da palavra de Deus, nós acabamos sendo roubados na nossa vida.
perdendo as bênçãos do Senhor. Porque Deus deixou clara a lei da fé. Sem essa fé, sem essa confiança, sem esse posicionamento na palavra, é impossível agradar a Deus. Por isso que nós temos armas poderosas. 2 Coríntios 10 diz, porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir sofismas, fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E Deus nos deu 4 armas poderosas para a gente combater o medo, combater a dúvida, combater a incredulidade, combater a ansiedade, combater o engano. A primeira arma poderosa que nós temos, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, confessada com a nossa boca. A confissão da fé cria uma realidade. A palavra de Deus, quando confessada por nós, ela não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. E Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão de fé. Não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de dúvida, negativa, de incredulidade, mas somente confissões de fé. Também as ações de graça. Quando nós oferecemos a Cristo ações de graças, agradecimento por tudo que Ele fez, por tudo que Ele nos deu, nós também somos grandemente fortalecidos e combatemos esses ataques do diabo contra a nossa alma. O louvor também é uma poderosa arma contra o diabo. Deus habita nos meus louvores. Quando nós exaltamos a Deus, quando nós glorificamos a Deus, quando nós exaltamos os milagres, as obras, o poder miraculoso e infinito de Deus, nossa fé é fortalecida. E a quarta arma mais poderosa que tem, a adoração pessoal a Cristo. Deus nos criou para adorarmos a Cristo. Essa é a nossa principal vocação como cristãos. Adorar a Cristo. Adorar por tudo que Ele é. Adorar por tudo que Ele representa na nossa vida. Jesus Cristo deve ser adorado por cada um de nós. Quando nós adoramos a Cristo, nós somos cheios do amor de Deus. Nós somos cheios da unção. Nós somos cheios do poder de Deus. E a nossa comunhão com Cristo, ela se intensifica, ela fica mais profunda, e aí nós vamos compreender a altura, o comprimento, a profundidade e a largura do amor de Deus, e seremos tomados de toda a plenitude de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando nós praticamos essas 4 leis espirituais, confissão, ações de graça, louvor e adoração, nossa mente é renovada pela palavra de Deus, libertando nossos pensamentos de todo sofisma maligno, de todo ataque do inimigo na nossa mente, pensamentos negativos, pensamentos malignos. Nossa fé é edificada e vem a paz na nossa alma, vem o amor, vem o gozo do Espírito Santo. O medo vai embora, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora. Isso é muito importante. Nós desenvolvemos uma forte consciência da presença do Espírito Santo quando nós adoramos a Cristo. Vamos crer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Na semana passada nós aprendemos também, com base em Josué capítulo 1, verso 3, nós falamos sobre o processo de edificação sobre a palavra de Deus. Nós falamos sobre isso, que Deus levou Josué e mostrou a terra de Canaã para ele. E disse, olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Para pisar naquela terra, eles teriam que lutar contra as nações idólatras, as nações pagãs que viviam ali. Para nós, trazendo esse princípio, Josué 1,3, seria o seguinte: cada promessa da palavra de Deus e cada fato redentor consumado por Cristo é um pedaço da nossa terra prometida. A nossa Canaã são as milhares de promessas que Deus tem para nós, são as bênçãos de Abraão, são as bênçãos da nova aliança,
todos os fatos redentores da obra consumada por Cristo. E agora nós temos que pisar nessa terra. O que é pisar nessa terra? É você adquirir o conhecimento da verdade e edificar a fé sobre essas verdades e depois exercitar a fé sobre essas verdades. Nós falamos que para a gente viver as promessas que Deus tem para a nossa vida, para a gente viver a altura da vitória que Cristo consumou na cruz, da obra redentora, viver a altura da nossa herança na nova aliança, nós precisamos edificar a nossa fé sobre a palavra e exercitar essa fé. As promessas e os fatos redentores não vão se cumprir na nossa vida de maneira automática. Nós precisamos pisar nessa terra. Nós precisamos firmar o nosso posicionamento de fé sobre cada promessa, sobre cada fato redentor, confessar essas promessas, confessar esses fatos, meditar de dia e de noite e nos fortalecer na fé, firmando o nosso posicionamento de fé e exercitando a nossa fé para que essas promessas se cumpram e os fatos se materializem. E nós falamos também que na medida em que nós edificamos a nossa fé sobre as promessas e sobre os fatos redentores, nós vamos vencendo o medo, nós vamos vencendo a dúvida e vamos aprender a descansar no cuidado de Deus, na promessa de Deus. E não vamos cometer o pecado da dúvida, o pecado da ansiedade, o pecado do medo. Sim, porque são brechas que nós acabamos dando para o diabo. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 26 e 27 diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para nos ajudar nas nossas fraquezas, para que a gente consiga vencer o medo, vencer a dúvida, vencer a ansiedade, que são pecados que acabam dando legalidade ao diabo para nos atingir com suas setas, nos devorar, como diz 1 Pedro 5. Por isso que a gente tem que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Agora, nós íamos falar hoje, e vamos falar hoje, sobre o glorioso processo de assimilação e meditação sobre a palavra. Porque para você edificar a tua fé, além da oração em línguas, você precisa examinar as escrituras por assuntos e depois meditar sobre essas verdades reveladas pelo Espírito de dia e de noite. Só que para você meditar na palavra, você primeiro precisa assimilar a palavra. Eu vou ler algumas passagens para clarear o seu entendimento sobre isso. Primeiro em Josué capítulo 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que Deus está exortando. Medita de dia e de noite. Salmos capítulo 1, verso 1 ao 3 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, na palavra de Deus. E sobre esta palavra medita de dia e de noite. E assim ele será como uma árvore que foi plantada junto a correntes de águas, que na estação própria dá o seu fruto, as folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará. E Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao 9, Deus diz: Ouve Israel, o Senhor é o Deus, é o único Senhor. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você vai escrever nos umbrais da tua porta. Você vai falar dela sentado, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, e inculcará na mente dos seus filhos. Deus está ensinando sobre a meditação. E Lamentações 3:21, ele diz, o profeta Jeremias: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Então eu quero levar você a fazer algumas reflexões sobre a lei da assimilação e da meditação. Primeira reflexão:
para a gente vencer a dúvida, vencer o medo e a incredulidade, nós precisamos edificar a nossa fé sobre a palavra de Deus. Isso tem que ficar claro. Somente com uma fé edificada na palavra, a gente vence as setas do diabo que ele lança na nossa alma, sempre em ocasiões oportunas. Segunda reflexão: para edificar a nossa fé sobre a palavra, nós precisamos, primeiro, examinar as Escrituras de maneira diligente, por assuntos específicos, João 5,39, extraindo das Escrituras 5 grupos de assuntos. O primeiro, princípios, leis eternas estabelecidas por Deus. Segundo, as promessas gloriosas de Deus. Terceiro, os fatos redentores da nova aliança consumadas em Cristo Jesus. Quarto, as verdades objetivas acerca de Deus, quem é Deus, o que Deus tem, o que Deus pode, onde Deus está, verdades objetivas sobre nós, nossa nova identidade em Cristo, o que somos em Cristo, o que temos em Cristo, o que podemos em Cristo, onde estamos com Cristo e para onde iremos com Cristo, e as profecias do reino de Deus. Depois nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, montar em nosso espírito o quebra-cabeça de cada uma dessas verdades, para que possamos adquirir uma visão panorâmica da verdade em cada assunto específico. Visão panorâmica quer dizer uma visão mais ampla, né, de cada assunto, de cada verdade da palavra de Deus, pois a Bíblia, ela vai sendo montada no nosso espírito como um grande quebra-cabeça. Por isso, a Bíblia explica a própria Bíblia. Quanto mais você examina a palavra por assuntos, mais você vai montando, com a ajuda do Espírito Santo, esse grande quebra-cabeça. E aí você vai adquirindo uma visão panorâmica do entendimento da palavra por assuntos específicos dentro do seu espírito. Quem vai te ajudar nisso? O Mestre glorioso, maravilhoso, Espírito Santo. Aleluia! Outra reflexão. Depois que você adquire essa visão panorâmica das verdades por assuntos, você vai começar a assimilar essas verdades debaixo da revelação do Espírito Santo. Sim, quem vai te revelar a palavra de Deus é o Mestre, é o Espírito Santo. É Ele que te guia a toda a verdade. É Ele que te dá o espírito de revelação e de sabedoria. É Ele que abre os seus olhos espirituais e dá entendimento da palavra ao teu coração, meu irmão. Por isso que é maravilhoso ter comunhão com o Espírito Santo, orando em outras línguas, pois quem ora em línguas, ora mistérios com Deus. E quando você vai examinar a palavra, depois de um período de oração no Espírito, a revelação vai ser aberta para você. Aleluia! Outra reflexão. A assimilação da verdade vai produzir uma renovação, um fortalecimento da tua fé de maneira poderosa. Vai edificar poderosamente a sua fé e vai trazer paz e alegria ao teu coração. E após assimilar a verdade em cada assunto específico da palavra, então você vai começar, com a ajuda do Espírito Santo, o Mestre, meditar sobre essas verdades de dia e de noite, de dia e de noite, até que esta palavra faça parte da sua consciência interior, até que ela seja impressa pelo Espírito Santo no teu espírito. Olha que interessante. A lei que Deus deu para Moisés, ela foi impressa por Deus em tábuas de pedra. Deus ali escreveu. Na nova aliança, Deus prometeu que Ele nos daria o Espírito Santo e que o Espírito Santo iria imprimir a lei, imprimir a palavra, não mais em tábuas feitas pelos homens, mas na tábua do nosso coração regenerado, recriado,
Quem imprime a verdade no nosso espírito é o Espírito Santo. Quando nós oramos em línguas, examinamos a palavra e meditamos sobre a verdade assimilada de dia e de noite. Talvez você esteja perguntando, o que é meditar? Meditar é mastigar a verdade com a tua mente e com o teu coração, até que essa verdade se funda ao teu coração, produzindo uma forte convicção do entendimento. É ficar ruminando, como a vaca faz quando ela come o capim durante o dia, à noite ela fica ruminando aquele capim. É ruminar a palavra, é refletir sobre a palavra de dia e de noite, ocupando a nossa mente, pensando naquilo que é bom, justo, amável, de boa fama, que tem virtude e que tem valor. E o inimigo não encontra brecha na nossa mente, porque mente vazia é oficina do diabo. Por isso que a gente tem que ocupar a nossa mente todos os dias meditando na palavra. Sai um pouco desse noticiário negativo da televisão, que tem alarmado a população, tem trazido opressão, muita gente está em depressão. Saia disso, vai meditar na palavra, pratique o MD, ore em línguas, ponha louvor, adore ao Senhor, medite na palavra. Se nós perseverarmos na prática da meditação sobre a verdade, a palavra de Deus, como diz Atos 6:7, 12:24 e 19:20, essa palavra irá crescer dentro de nós, se multiplicar dentro de nós e prevalecer na nossa mente e no nosso coração. Olha aí. Outra coisa interessante, a prática das leis, chaves espirituais da comunhão, que é a oração em línguas, a confissão da palavra, as ações de graças, o louvor e a adoração pessoal a Cristo, vai operar a meditação sobre a palavra, produzindo uma poderosa edificação da fé, tornando-nos coparticipantes da vida e da natureza de Deus, que nos livra das paixões e corrupções que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 até o 11. Leia lá. Se você criar o hábito de praticar o MD e a oração de identificação, você vai estar dando ao Espírito Santo condições favoráveis para se envolver com o teu espírito numa profunda comunhão, trazendo luz, entendimento sobre essas 12 verdades, renovando sua mente, edificando sua fé, e assim todo o ataque do diabo contra a tua alma vai perder o efeito. Vai vir os ataques, mas você vai poder fazer o que está lá em Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você vai conseguir deitar e dormir tranquilo, como diz Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Por isso eu quero te dar aqui um conselho, meu irmão, minha irmã. Desliga um pouco a televisão. Sai um pouco do computador, sai um pouco das redes sociais e vai para o teu quarto, cria esse hábito. Eu sei que não é fácil. Para quem não tinha o hábito de orar, para quem não tinha o hábito de ler, buscar, ter essa disciplina. Mas para tudo tem um começo. Para tudo tem um começo. Então, você tem dentro de você o ajudador, o Espírito Santo. Você não está sozinho. Maior é aquele que está em você. É Ele que te dá força. É Ele que te ajuda nas suas fraquezas. É Ele que intercede com gemidos inexprimíveis. Se entregue ao Espírito Santo. Dentro de você, a terceira pessoa da Trindade habita. Aquele que pairava sobre a face do abismo, habita em você. Aquele que ungia reis, profetas e sacerdotes no Velho Testamento, capacitando-os a cumprir suas funções, habita em você. Aquele que ungiu a João Batista
e fez dele um grande profeta e o precursor do Messias, habita em você. Aquele que ungiu a Jesus Cristo e o capacitou a fazer grandes milagres na terra e a morrer por nós na cruz, ele habita em você. Aquele que desceu no Pentecostes e encheu de poder a igreja primitiva, os apóstolos, os capacitando a serem testemunhas de Cristo e a revolucionar o mundo da época. Esse Espírito agora habita em mim, habita em você. O maior habita em você. Ele é o teu mestre, ele é o teu ajudador, ele é o teu amigo, ele é o teu paracleto, ele é o teu hospedeiro. Se entrega ao Espírito Santo. Dedique uma parte do seu tempo orando em línguas e uma outra parte examinando a palavra, examinando o Novo Testamento, praticando o MD e depois medita na palavra. Crie o hábito de meditar na palavra. Confesse a palavra todos os dias. Ofereça a Jesus ações de graças. Louve a Deus e adore a Jesus Cristo. E viva na vitória da nova aliança. Viva na vitória que Cristo conquistou para nós na nova aliança através da sua morte e da sua ressurreição. Que Deus abençoe você grandemente. E eu quero agora pedir a você que feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelo seu lar. Feche seus olhos. Pai querido, Pai glorioso e Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, eu quero aqui, Pai, colocar diante do Senhor todas essas amadas pessoas, suas famílias que estão agora nos assistindo e que receberam essa palavra em seus corações. Que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor venha trazer paz, venha trazer alegria, venha derramar do teu amor, derramar do teu poder, derramar da tua graça, derramar das suas bênçãos. Pai, cura os enfermos, levanta os caídos, fortalece aqueles que estão fracos, renova cada um, Senhor, traz provisão, traz paz à alma de cada um e coloca, Pai, no coração de cada um forte desejo para orar, um forte desejo para ler a palavra, para buscar o Senhor. Nós abençoamos, em nome de Jesus, você e a sua família. Que o amor de Deus seja derramado no seu coração, que a graça e a paz de Cristo, que a comunhão do Espírito, a unção do Espírito, as bênçãos de Abraão e da nova aliança sejam ministradas sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Antes de nós encerrarmos, eu quero aqui mandar um grande abraço para todos os membros da Igreja Evangélica Helena Maria, nossos amados irmãos. Estamos com muita saudade, muita saudade. Eu creio que em breve nós vamos voltar à vida ao normal. Deus está operando. Nesse domingo, o presidente convocou os pastores e todas as igrejas cristãs no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Vamos estar em jejum. Eu quero convocar toda a nossa igreja. Vamos fazer um jejum domingo. Vamos jejuar em favor da nossa nação, em favor do mundo, em favor do povo que está sofrendo. Clamar a misericórdia de Deus. Pedir perdão pelos pecados dos governantes, pelos pecados do povo. Pedir perdão pelos nossos pecados. E crer na misericórdia de Deus, crer no seu amor. E eu tenho certeza que Deus vai inclinar seus ouvidos. Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é um Deus cheio de graça e de amor e de misericórdia. O Salmo 103 diz que assim como o céu está distante da terra, assim é grande a misericórdia do Senhor sobre aqueles que o temem. Vamos fazer isso, meus irmãos. Amém? E eu quero convidar também domingo, às 6 da tarde, estaremos aqui para trazer essa palavra profética, baseada em Mateus 24 e 25, baseada em Apocalipse, baseada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos falar discernindo a nossa geração. Vamos falar sobre esses últimos acontecimentos, os sinais da segunda vinda de Cristo, os sinais do arrebatamento e o quanto nós devemos nos preparar, porque Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. Prepara-te para se encontrar com o Senhor. Deus abençoe a todos.